No mundo dos negócios, a busca incessante pelo crescimento é uma constante. E sabemos que vários elementos compõem essa fórmula. Estamos falando de estratégias, de métodos e, claro, de especialistas que dominam a arte do growth. Pessoal, no episódio de hoje teremos a honra de receber os fundadores da Scale Up, uma aceleradora de negócios que aplica estratégias de crescimento de ponta a ponta. Então fique ligado para mais uma conversa repleta de insights e estratégias. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Hoje estamos inaugurando aqui os 3 microfones para convidados. Então, pessoal, temos aqui a presença de 3 grandes empreendedores, Matheus, Elô e Gabriel. Então, estão conosco hoje para bater um papinho sobre growth. E, em primeiro lugar, queria agradecer a vocês, pessoal? Muito obrigado por terem vindo e ter aceito o convite. Poxa, pra gente é uma alegria estar aqui. Obrigada. Acho que o Conexão Empreendedorismo é um canal incrível, assim, tá acrescentando muito. Então, é muito bacana poder participar. A gente admira muito o teu trabalho. Inclusive, pessoalmente, eu acho você um cara sensacional ensinando, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer, inclusive, numa mentoria sua. Então, ensinando, se comunicando. Para mim, pessoalmente, inclusive, isso é uma referência para mim. Se comunicando, fazendo networking, enfim. E, poder dividir hoje com você aqui é uma honra. Então, estamos bem felizes. E complementando um pouco o que a Elô e o Gabriel falaram, assim, de poder estar trocando essa ideia, né? Trazendo um pouco da nossa jornada, aprendendo aqui também, né? Porque eu acho que quando a gente conversa com outras pessoas e troca, a gente está sempre aprendendo. É uma grande honra. Então, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, é uma alegria, para mim aqui, para o canal. Vocês foram muito modestos aí com as palavras, Isso aí é uma admiração mútua. Eu conheço também o trabalho deles, conheço eles pessoalmente e vocês vão também aprender muito nesse episódio com eles, com certeza. Boa. Bom, galera, mas então vamos lá. Eu já conheço vocês, Conheço a história, conheço os cases, mas quem está lá do outro lado ainda não conhece ou alguns não conhecem. Então a gente sempre começa o nosso bate-papo aqui no Conexão Empreendedorismo pedindo para que os nossos convidados contem um pouquinho da sua história, da onde que surgiu essa veia do empreendedorismo, essa chama tão bonita e desafiadora que a gente vive tentando mantê-la acesa aí no decorrer da caminhada. Então isso é muito bacana compartilhar porque as pessoas aprendem muito. Eu aprendo muito também. Então, galera, vamos começar. Aqui, como estamos em 3... Vamos lá então, Matheus. Tá com a palavra. Boa. Obrigado mais uma vez. A minha jornada no empreendedorismo ela começou lá em 2017. Eu estava na universidade na época. Então eu sou formado em engenharia de controle e automação. E eu trabalhava com desenvolvimento de software. E junto com outros colegas a gente viu uma oportunidade muito bacana nesse mercado. E por conta de ter construído a minha carreira dentro da universidade, eu sempre tive muito contato com projetos diferentes. Então, esse ambiente dinâmico de construir alguma coisa do zero, de entender até onde eu vou com as minhas habilidades, até que ponto eu vou buscar ajuda em algum lugar, até onde faz sentido o que eu estou fazendo, isso estava muito fresco para mim, E a gente teve essa oportunidade e por mais que a gente estava na universidade ainda, eu e os meus colegas na época, a gente pensou assim, poxa, a gente está fazendo um buzz aqui. A gente tem pessoas que estão entendendo o que a gente está falando. Vamos apostar. Não vamos esperar fazer uma carreira de 10, 20, 30 anos numa área para daí arriscar. Então, basicamente, a minha jornada começou lá atrás, Aí, claro, foram 3 anos do meu primeiro empreendimento e aí agora a Scale Up. Boa.
Muito bacana essa ideia da academia, né? Aquele negócio que talvez muitas pessoas não aproveitem tanto, né? Essa oportunidade, né? De você se relacionar com os colegas, né? Ou até mesmo com quem está ao teu redor, pensando em novos negócios. Às vezes a gente é muito imaturo, né, na universidade, mas quem aproveita tá aí, né, galera? Hoje tá aqui um baita projeto de sucesso colecionando cases, né, Matheus? Então, pô, é um bom exemplo, né, a ser seguido. Então, obrigado, né, por essa introdução, por contar um pouquinho pra galera. Elô, fica à vontade. Obrigada, Caio. Bom, a gente tem cara de novinho, né? Mas a gente é tudo velho, viu, pessoal? A minha jornada começou em 2014. Eu trabalhava em empresas grandes de telecomunicação. E lá eu comecei como analista mesmo, sempre trabalhando com dados. E aí foi onde eu tive contato, né, com essas informações, métricas e acompanhamento de performance e de negócio também. Então já faz tempo, eu conheci ali o início do Power BI, por exemplo, sabe? E aí eu me apaixonei, né? É uma área que é apaixonante. Você vê o negócio crescendo, construir, contribuir, solucionar problemas, né? E aí eu fui seguindo na carreira, virei gestora de áreas, fiz implementação de áreas de atendimento também. E trabalhei em startup sempre na área de dados e hoje eu sou cientista de dados, né? Então, mostra um pouquinho da minha paixão do negócio. E poder analisar, contribuir com informações é algo que, para mim, é o que eu mais gosto de fazer. Assim. Então, ter vontade de empreender sempre existiu, mas faltava um pouquinho de coragem. E aí foi quando eu conheci os meninos e tudo mais, que surgiu a oportunidade, que eu falei, opa, tem um caminho aí a ser seguido que é muito bacana e a gente tem skills complementares, então acho que depois a gente vai falar um pouquinho, que foi o start ali para ter coragem já com a bagagem que eu tinha para poder fazer um negócio de sucesso. Então, basicamente é isso. Assim. Legal. Ela falou um tema aqui, galera, que eu também sou apaixonado, que são os dados, né? Principalmente quando você usa eles para fins de melhora da tomada de decisão, né? Ou fazer um diagnóstico mais avançado do negócio, mais meticuloso e não simplesmente baseado no impulso ou na intuição. Né? A gente precisa, na verdade é essencial, é obrigatório hoje em dia você saber como utilizar essa baita ferramenta e metodologias, né, que estão por trás disso. Também sou um fã do Power BI, aprendi a mexer sozinho, eu e meu sócio, a gente era louco para implementar isso aqui no escritório. Pô, que massa. Para, enfim, métricas dos processos e também para gerir as equipes. Né? Porque, pô, não tem como, né? Hoje em dia é essencial. E saber que você poderia configurar aquilo, tal como se fosse um gráfico dinâmico do Excel, por exemplo, né, que estava linkado na tua base e que, ao passo que aquilo fosse atualizando, você tinha os gráficos sendo preenchidos em tempo real e você podia consultar até no celular, né, porque tem o app do Power BI lá. Pô, é fenomenal. Então, assim, realmente essa skill, né, é muito importante em qualquer projeto. E que bom aqui que vocês têm uma baita de uma parceira nesse ponto, né? Um especialista, né? E acho que você deve saber disso, mas está anos luz na frente de muito escritório, porque tem muito escritório que não faz isso, que está longe, inclusive, de usar essa tecnologia de dados e base de dados para tomar decisão. Então, pô, demais, cara. Não, obrigado. Isso aí é porque eu sou meio nerd. Né? Então, daí é um negócio que eu gosto. Não é nem assim, pô, é porque tá na moda, é porque é importante, nem nada. É porque realmente eu sempre gostei e eu acho que talvez seja isso, né? E é o que já deu para sentir na fala de vocês dois. Quando a tua atuação ela é guiada, norteada pela paixão, né, pelo aquilo que você faz e que você tem aquele entusiasmo legítimo, pô, as coisas acontecem, né, galera? Fica muito mais fácil, né? Então, talvez seja por isso, é meio nerdagem mesmo. Mas é isso aí. Massa. Agora você, cara, conta aí, porque esse cara aqui é um talento também, hein, pessoal? Porra, obrigado. Vamos lá. Eu vim do marketing, né? Tô há 9 anos vivendo de marketing. Comecei lá em 2009, na verdade, uns 13 anos, a aprender, a me envolver nesse contexto. A gente estava até conversando agora há pouco nos bastidores sobre música e tal. Eu sou músico, né? Estava envolvido em alguns projetos culturais lá em 2009. E aí eu queria divulgar esses projetos, queria achar uma forma de conseguir amplificar a exposição das bandas que eu tinha ou que eu me relacionava e tal.
E aí, nessa época, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, sobre marketing, sobre criação, design e tal. E aí eu comecei a gostar mais disso do que das bandas em si. Gosto das bandas, né? Sou músico até hoje. Inclusive, eu e o Elo, a gente faz um som volta e meia. Mas, enfim, aí eu comecei a trabalhar com marketing de fato. Em 2014 também comecei a trabalhar, comecei a, enfim, viver de marketing. Já trabalhei em agência de marketing, já trabalhei em multinacional com marketing, já trabalhei em empresas mais tradicionais, pequenas, já trabalhei em startup, enfim. Já tive minha própria agência de marketing também, que aí já entra esse contexto de empreendedorismo, né? E, enfim, acho que eu tive possibilidade de navegar por vários contextos, inclusive áreas diferentes dentro do marketing. Comecei com criação, já trabalhei com redação, já fiz planejamento, já fui gerente, já fui analista, enfim, já fiz meio que de tudo. E o legal disso é que hoje, né, no contexto que eu estou hoje de growth, eu vejo que naquela época, às vezes eu ficava meio assustado, assim, porque eu fazia muita coisa, não sabia o que exatamente eu gostava de fazer. Mas foi tudo muito importante, porque hoje, no contexto de growth, o profissional de growth, na verdade, ele é um profissional muito mais holístico. Então, ele olha a empresa mais de ponta a ponta. E tudo isso que eu fiz lá atrás complementou muito para hoje eu conseguir ser um profissional mais qualificado para trabalhar com growth de fato. E o legal também é que eu era muito da parte mais artística, mais de design, mais, enfim, apesar de ter a parte técnica, design, redação, essas coisas, ter uma parte técnica, mas eu era muito da parte artística, de tipo, eu acho que isso vai funcionar, eu acho que isso vai acontecer. Só que quando me perguntavam, tá, mas com base em quê? Era a minha técnica ali só, tipo, com base no meu histórico, no que eu já fiz e que funcionou. E aí, quando eu conheci Growth e eu comecei a me aprofundar em Growth, eu falei, putz, tem uma forma de conseguir ter dado com isso, validar dado com isso, fazer experimentação e comprovar de fato o que funciona e o que não funciona. E aí me apaixonei por Growth há uns 2 anos mais ou menos. E aí eu juntei todo esse background aí e comecei a focar em Growth. E é isso. Hoje eu sou co-founder e Growth Manager na Scale Up. E acho que é isso no contexto. Olha, já deu para perceber, pessoal, o lastro. Né? Isso que o Gabriel comentou é muito bacana. Então, tudo isso que você viveu lá no início também, tendo a dor, né, legítima de, poxa, preciso divulgar a minha banda, preciso fazer isso aqui acontecer. Então, você sentiu na pele a necessidade real, né? E não algo que você imaginava que o mercado precisava. Né? E a partir disso, houve o interesse teu em estudar a área, depois você se desenvolveu nisso, daí acabou aplicando na prática, não só nesse teu projeto, mas com grandes empresas, e daí, enfim, criou esse lastro, né, que permite hoje você, com o time aqui, fazer as coisas acontecerem. Né? Exato. O que eu gosto muito, porque a gente percebe que tem muito empreendedor que é aventureiro. Então, poxa, eu acho que isso aqui tá legal, eu acho que isso aqui vai dar dinheiro, eu acho que isso aqui tá no hype, agora eu tenho que aproveitar essa onda. Tá, mas que parte disso é você? Né? Que parte disso você deseja fazer acontecer, que você tem paixão? O que tem da tua história aqui no meio? Que é esse o grande mote da coisa, né? O resultado financeiro ou de projeção, ele vem com o tempo. Ao passo que você faz aquilo que você gosta e que você entrega resultado para os teus clientes. Então, pô, galera, já deu para perceber nessa mesa aqui muita bagagem e muito lastro, né? Então, ninguém aqui é aventureiro. Todo mundo aqui é robusto. Então, assim, ó, galera, bem legal. Deu para perceber a multidisciplinariedade aqui na mesa, né? Então, cada um tem o seu foco. O que é perfeito, né, nesse mundo de hoje, né, a gente se complementar e fazer acontecer, cada um com a sua visão, seja no seu negócio ou avaliando um outro projeto que cai na mesa, né, para ser trabalhado. Então, muito interessante. E essa pluralidade é muito top. Né? Agora, tudo isso culmina na Scale Up, né, que vocês, cada um de vocês comentaram. Né? Então, acho que é justo, né, a gente comentar um pouquinho, né, o que é Scale Up, qual é o propósito, o que vocês pensam sobre isso, para que a galera também conheça esse projeto que vocês estão tirando do papel. Boa, num resumo, a Scale Up ela tem o objetivo de implementar a cultura de crescimento em empresas de base tecnológica. Então, enfim, basicamente, né, é o growth. A gente usa as metodologias de growth e a gente se complementa muito nisso, então tem muita relação com dado, tem muita relação com tecnologia, com encontrar esses gargalos, com implementar isso. E é engraçado porque a gente chega para alguns clientes às vezes e a gente vende a ideia, né, de implementar essa cultura de crescimento constante, né?
E as empresas, pô, a gente precisa disso e tal. Só que a gente chega e o básico ali muitas vezes não tá estruturado, né? Que é essa questão de dados que a gente tanto está falando aqui. Então, enfim, a Skill Up tem esse objetivo de construir essa base sólida, se a empresa não tem, né, de dados, para que com esses dados a gente consiga encontrar ali as principais oportunidades, os gargalos, os problemas, né, que para nós é oportunidade. E aí a gente começa a experimentar, começa a criar tese, hipótese, validar essas hipóteses depois. O que funciona a gente escala, o que não funciona a gente refaz, o processo todo de novo. E o objetivo é esse, é mais do que um setor ali específico ou a gente atuando como uma empresa muito de fora, assim, é literalmente ajudar na cultura da empresa como um todo e todo mundo está conectado nesse ponto de crescimento. Porque pega realmente, quando a gente fala de growth, né, a gente está pegando a empresa de ponta a ponta, não é um marketing, não é aquisição, é a empresa de ponta a ponta. Então, nosso objetivo com a Skill Up é isso, é ajudar as empresas a construir essa cultura sólida de crescimento. Pegando um pouquinho do meu gancho, né, no negócio, a gente foca muito na cultura data-driven, né, nas empresas, para ter um crescimento sustentável. E mais que isso, não é só você ter lá um dash de acompanhamento, ter as métricas do seu negócio, mas você entender a importância daquilo para o seu negócio. Porque não adianta nada você ter lá, mas você não usar, continuar com a sua planilha lá, os cálculos, aquele acompanhamento por fora. E se as pessoas não entendem a importância daquilo, a facilidade que ela vai dar, e, poxa, quantas decisões a gente não toma por dia, né? Se você consegue tomar uma decisão pautada, baseada, assim, com uma assertividade melhor, por que não, sabe? Vai ser bom para todo mundo. Então, e mais que isso, a cultura data-driven, ela vem depois de uma cultura que tem o cliente como centro do seu negócio. Então, você precisa analisar os comportamentos, o que ele está fazendo, fazer análises do que já aconteceu, né, do seu histórico. Você pode fazer análises preditivas, né, tem diversas ferramentas. Então, levar um pouco disso para as pessoas que é assim, olha, não são só métricas que você pode ter para o seu negócio. Você pode fazer uma série de acompanhamentos incríveis, assim, análises, previsões, sabe? Analisar o seu histórico. Uma coisa básica que a gente vê que às vezes falta muito nos negócios é fazer uma análise de sazonalidade do negócio, sabe? Então, são essas pequenas coisas que a gente vê termos muito em destaque hoje, que são falados, mas que são coisas que são básicas para o seu negócio. Hoje, com a tecnologia, na velocidade que está avançando, que se você não se apoia nisso, infelizmente, o seu negócio ele não cresce, ele não se sustenta, né? Então, na era tecnológica que a gente está vivendo, ou você abraça essas ferramentas, essas informações que estão ali disponíveis, né? Porque senão não dá certo. E a gente está aqui para ajudar nesse sentido, né? Então, isso. E o melhor de tudo é que é libertador, sabe? Quando você implementa uma cultura data-driven, uma cultura de growth e tal, os achismos meio que são excluídos, sabe? E isso do achismo é tenso, porque toda reunião que você faz ali, um brainstorm, pô, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Será que isso vai funcionar? Tudo isso meio que cai por terra. É claro, né? Quando a gente está trabalhando com hipótese e tal, a gente vai testar algumas coisas, mas quando a gente tem essa cultura de dados, quando a gente consegue encontrar gargalos claros ali, porque é ciência, entendeu? Não é eu acho que é aquilo. É de fato ciência, é de fato um dado que está ali explícito, que você encontra o problema e fala, cara, vamos atuar aqui. Então, é super importante. Uhum. O trabalho se torna mais tranquilo. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a palavra. Porque às vezes quando a gente fala de empreendedorismo, até de crescimento, você tem uma noção muito de fazer as coisas talvez de uma forma meio guerrilha, assim, né? Fazer como você... Acho que foi um bom termo que você usou, do modo aventureiro, né? Eu acho que é muito importante a gente ter uma mente aventureira, mas fazer as coisas de forma estruturada, né? Perfeito. Então, a gente, na hora de formular hipóteses, vamos longe, sabe? Vamos trabalhar de forma holística, mas na hora de validar isso, na hora de entender o que deu errado, e muita coisa vai dar errado, né? Esse é outro ponto, talvez, para a gente entrar depois. Entender o que deu certo, a gente não está mais nos pautando nessa mente aventureira, a gente está nos pautando no resultado que foi colhido, que é mensurável. Olha, eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, porque se todos os empreendedores prestassem atenção nesses pontos aqui, olha, a gente ia ter muito mais projeto promissor, né, e sustentável, perene, porque realmente, às vezes, eu já cansei de ver, galera, um negócio que, olha, me chama muito atenção. E eu sempre, quando ouço um empreendedor falando, eu tento pescar esse ponto. Poxa, a gente aumentou o faturamento do trimestre porque fizemos um movimento de marketing.
Então, são as famosas correlações. Né? Ok, com base no quê? Não, porque assim, a gente investiu 10 mil reais em ads, no que for e tal, e o faturamento veio aqui. Beleza. Mas você tem todos os dados para saber se realmente veio dali? Né? Ah, não. Daí o cara vai lá, puxa um relatório e a principal fonte de leads foi indicação, que não tinha nada a ver, por exemplo, com aquela campanha que foi feita. Então, assim, é difícil, né? Daí a correlação vai por esse lado, o cara pega mais 20 mil reais, coloca lá, achando que vai daí dobrar, enfim, o faturamento, só que daí no mês seguinte ele não tem aquele resultado desejado. Daí ele fala, poxa, o que está acontecendo comigo? O mercado não está bom. Não, pera lá, o que está acontecendo? Né? A gente trabalha muito aqui no escritório com um pensamento crítico. Então, assim, qual é o fato? Legal. Decorrendo desse fato, qual é o problema que a gente identifica? Exato. Ok. Quais são as possíveis soluções? Essas aqui. Então, vamos tentar atacar para ver o que resolve. A partir do problema, né? Exato. Mas às vezes as pessoas não conhecem o real problema. Isso. A ação mais comum, cara. A gente pega... dois cenários os mais básicos, assim. É tipo, a empresa que quer crescer, basicamente. Tô ok, mas quero crescer mais. Ou a empresa que está num cenário ruim, assim, ou no começo, e que precisa melhorar ali a situação. E o que a galera mais fala para nós é que muitas vezes está ruim e a gente precisa ter mais clientes. Esse é o ponto, a gente precisa de mais clientes. E a gente vai fazer uma análise de dados da empresa, quando a empresa tem, e a gente vê que às vezes trazer mais clientes é um problema para a empresa. Porque, óbvio, né? Toda empresa precisa de receita para sustentar, ok, beleza. Mas muitas vezes a gente vai mexer nessa alavanca de receita, sei lá, na retenção de clientes. Às vezes é uma empresa que, sei lá, tem uma assinatura, empresa de assinatura, que está com algum problema ali que precisa resolver e, eu preciso trazer uma empresa que traga mais clientes para nós. E ponto final. Só que aí, sem fazer essa análise crítica de dados, às vezes a empresa vê que ela está com uma retenção baixíssima, que o cliente não dura 2 meses ali e que, fazendo um bench de mercado, às vezes o mesmo modelo de negócios dura, sei lá, 1 ano. Tem algum problema de retenção. Aí você quer trazer mais clientes para ficar um balde furado, sendo que você pode resolver a retenção e no tempo de vida, né, do cliente, ele te dá muito mais dinheiro. Fora as indicações. Exatamente. É uma alavanca que pode mexer. E é muito mais rentável, né? Se o cliente da base continuar utilizando o seu produto, indicar, do que você pegar um cliente de fora e trazer. Assim. Muito mais barato, Muito mais barato. E, enfim, é o que mais acontece. A galera, assim, problema, traz cliente. A gente precisa de mais clientes. Faz uma campanha lá para aquisição de clientes. Mas, cara, talvez não. Talvez falta só reter o cliente que você tem, vender de novo para ele, que é mais barato, sei lá. Então, isso a gente também consegue esclarecer com base em dados. Outro cenário que a gente vê bastante, falando ali das campanhas que você puxou, né, é o traqueamento da informação, desde o início até o lead virar cliente. Tem muita dificuldade nisso. O pessoal tem muita dificuldade em colocar o traqueamento nas páginas, nas campanhas, e trazer essa informação ligada até o final da jornada do cliente. Então, e é um dado extremamente importante, sabe? Para você ver ali o que está trazendo o cliente para você, às vezes para você investir no caminho correto, né? E não tem muito, assim. A gente vê muito por aí que é uma dificuldade bem grande e é algo que vai te dar muita clareza no seu negócio, assim, sabe? Esse negócio do buyer's journey aí, né? Eu vou dizer para vocês, a primeira vez que eu comecei a estudar isso foi porque eu senti a gente tinha uma empresa de marketing aqui no escritório, só que eles nunca trouxeram para nós essa abordagem. E faz tempo isso. E daí o que acontece? Eu comecei a ler artigos de fora e tal, e ouvi falar no tal do buyer's journey, né? E daí foi muito, assim, fez muito sentido, porque aquela assumption que eu tinha, por exemplo, tem um lead ali, eu vou pegar e, sei lá, vou ter uma abordagem com ele, né? Mas assim, será que naquela fase da jornada é realmente aquela abordagem que eu tenho que ter ou é algo diferente, mais estratégico? Então, esse pensamento crítico nesse sentido, né, seja focado no marketing, vendas ou até mesmo uma análise mais robusta e aprofundada da empresa, né, dos indicadores da empresa, é fenomenal, é essencial. Quantas empresas não estão com essa dor
né, latente. E daí tem, né, 2 pontos também que eu queria tratar aqui com vocês. Número 1, pode ser que as pessoas elas não consigam identificar realmente o problema, mas tem noção desse todo, né, da complexidade, que é fazer uma análise crítica, e tem pessoas que não fazem nem ideia. Né? Então são também problemas que têm que ser abordados sobre o seu enfoque. Né? E, pô, muito legal esse papo do growth aqui, né, galera? Porque, querendo ou não, é isso que faz acontecer. Né? Tem muitas empresas que nascem, que estão começando ali, engatinham, porém, e o próximo passo? Né? Do crescimento, de fato, né? Então, muito legal, pessoal, a gente introduzir, né, o nosso bate-papo dessa maneira. Mas agora vamos explorar, né, esse tema de forma mais individualizada, né, talvez com experiências que vocês tiveram, né, no decorrer. Né? Eu acho que é legal porque tangibiliza um pouco para a galera, às vezes, e na prática, né? Como é que funciona, como é que isso foi resolvido, né? Então, acho que é legal a gente olhar, ter essa visão de cada um de vocês. Quer começar, Matheus? Bora lá. Eu acho que talvez faça sentido até falar da minha primeira experiência como empreendedor. Não é? Porque a Scale Up é o meu segundo negócio, né? E eu mencionei antes que eu entrei no mundo do empreendedorismo em 2017. Né? Eu tinha uma empresa de Deep Tech, que a gente trabalhava na parte de infraestrutura de software para a internet das coisas. Então eu vou deixar a explicação por aí, né? Porque enfim, um produto super complicado, e a gente tinha muito conhecimento técnico, assim. A gente dominava o que a gente falava. Só que naquela época, até por ser meu primeiro empreendimento, me faltou, e de certa forma para a minha empresa, essa visão de foco no cliente. Né? Então quando você fala assim da Buyer's Journey, quando a Elo comenta, né, de entender como que o cliente chegou no marketing, como que ele está usando o sistema, por que ele saiu, por que ele fica, se ele gosta, se ele não gosta, se ele fica apesar de não gostar, se ele sai mesmo gostando, a gente não tinha essa clareza. Né? E a gente foi construindo isso, né, ao longo dos 3 anos de empresa. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi na minha frente assim, o poder dos dados mesmo. Né? O poder de, tipo, não adianta, você pode ficar num quadro, você pode ter reuniões e discussões de opinião, mas se você não tem dados para tomar uma decisão, eventualmente você ou vai acertar na loteria, que, vamos lá, acontece, mas acontece para quantas pessoas, né? Exato. Ou você vai ficar correndo atrás do rabo, que gera uma frustração muito grande, né? Você vai ficar ali andando em círculo. Então, eu acho que assim, foi uma experiência que permitiu com que eu abrisse os olhos para o que realmente é importante, né? E basicamente é isso, assim, um primeiro drop assim de experiência. Não, e é bem legal quando a gente vive isso, né, Matheus? Porque, galera, é aquela história. Quando você está operando ali, né, no dia a dia, às vezes você ouve falar muito, daí você ganha um livro sobre aquele tema, né, e você fica naquela, putz, será que isso aqui realmente faz sentido? Será que aquilo realmente existe daquele jeito que falam, né? O quanto isso é marketing, o quanto isso realmente entrega. Agora, quando você vê um negócio acontecer, aí fideliza, né? Aí você fala, agora virei embaixador do negócio. E assim, independente de você estar preparado ou não, eu acho que nada substitui a experiência prática, né? Então, por mais que eu tenha falado assim, naquela época a gente foi nosso primeiro negócio, a gente não estava preparado, a gente nunca vai estar preparado, né? Então, claro que você tem que entender os seus limites como pessoa, como profissional, mas é muito importante fazer as coisas, né? E ter a humildade de entender o que está funcionando e o que não está. A humildade mais os dados que vão te guiar. Exato, né? Exato. Esse negócio do teste de hipótese, nossa senhora, eu faço parte de conselho consultivo de startup e isso é muito bacana, sabe? Às vezes o CEO traz para nós ali uma lista de itens e a gente fala, pô, legal,
né? Talvez isso aqui gere mais resultado financeiro, receita, e a gente precisa disso agora. Isso aqui, às vezes, gera economia de custo, isso aqui fortalece o brain e tal. A gente avalia o que faz mais sentido para aquele momento, aquele estágio, e coloca para rodar. Mas assim, não é só, vamos testar para ver o que acontece. Não, tem indicador, tem prazo, tem budget. Perfeito. Porque o que acontece? Controlado, né? Pô, o recurso é escasso. Né? E, poxa, e não é só... Às vezes a startup tem recurso, ou uma empresa mais madura tem recurso, só que não é por causa disso que vai se desperdiçar. Você tem que alocar naquilo que vai te trazer resultado. Esse é o foco de uma empresa. Né? Gerar resultado, lógico, tem que sanar uma necessidade do mercado, mas assim, o foco é lucro. Tem que ter lucro. E para isso a gente tem que alocar recursos de uma forma inteligente e assertiva. Então a ideia do teste de hipótese aplicado com indicadores e um acompanhamento em tempo real, e não só aquela história, virou um mês, vamos olhar para trás. Não, avaliar no dia a dia, ver o que está acontecendo. Então eu dou muito valor e respeito muito esse tema que a gente está tratando, porque assim, ele é valiosíssimo no desenvolvimento de projeto de sucesso. E tem até, falando de validação, de hipótese, né, de teste, tem um estudo que saiu no blog lá do Growth Hackers, inclusive, que é do Chanelis, que foi quem cunhou o termo Growth Hacking, né? Que a cada... Você tem que fazer 5 experimentos para acertar de fato um. Ou seja, tem que ser algo completamente controlado para você não fazer um monte de coisa ali e deixar ali gastando dinheiro, ou enfim, sem controle nenhum. E é isso, tem que controlar, senão o negócio acaba perdendo o controle. Então, acho que é isso. Boa. Caio, a gente tem alguns cases, né, que a gente consegue compartilhar de sucesso que a gente teve de aplicação das skills que a gente tem no nosso negócio, né? Por exemplo, teve uma empresa que tinha um software embarcado dentro de ônibus, que ela fazia pagamento através de aplicativo, né? Uhum. Você tinha uma carteira no seu aplicativo, você fazia a recarga e liberava a passagem. E esse era um aplicativo novo, ele tinha acabado de ser lançado, então estava em fase ali de validação, então deu muito problema, mas era a única opção ali, né, para o pessoal utilizar. Então, estava tendo uma chuva de reclamações, um nível de satisfação bem alto, assim, NPS, o pessoal querendo cancelar, enfim, uma visão bem negativa, né, um cenário bem negativo. E aí, analisando toda a base histórica, né, de reclamações, quais eram os principais problemas. Então, a gente conseguiu tirar 2 insights a partir daí, né? Um, que é os problemas para resolver o software. Então, você tem uma base, um insumo a partir das reclamações dos clientes do que não está funcionando. E aí, a partir daí, tomar as decisões ali para resolver o problema na raiz. E também fazer uma análise das principais reclamações e trazer a solução para o seu cliente ou uma alternativa do que ele pode fazer a partir daí. Então, é muito importante analisar o seu histórico, o que os clientes estão falando para você, né? Então, a partir disso, a gente criou um atendimento via chatbot interativo, onde as pessoas não precisavam esperar para falar com uma pessoa, né? Esse atendimento estava levando cerca de 4 dias, para você ter noção. Então, quando você tem ali dentro do aplicativo um lugar onde você interage e tem tudo a ver com o assunto que você estava reclamando e você tem, de fato, a resposta ali em tempo real e você sabe o que fazer a partir dali, muda completamente o cenário. Então, esse é um case de aplicação, né, que aconteceu, onde a gente diminuiu de 4 dias o cenário de atendimento para em tempo real. Então, o atendimento passou de ser, ao invés de 1 para 1, 1 para muitos, coletando informações, assim. Então, foi bem legal, melhorou bastante em vários níveis, né? Tanto do sistema quanto do atendimento e os indicadores, né? Então, acho que é um case de sucesso. Acho que os meninos também têm algumas coisas que eles podem compartilhar. Sobre esse, eu quero só falar um negocinho bem bacana. É muito legal essa visão de você dar um suporte para o cliente, porque assim, problemas vão existir em qualquer projeto. Nada é perfeito, ainda somos seres humanos, né? Então, por mais que a tua plataforma ela tenha muito robô, né? Ou sei lá, tecnologia embarcada ali, quem desenvolve aquilo ainda é humano, né? E além de tudo, uma coisa ou outra pode dar problema. Pode dar um problema na API, pode dar um erro, alguma coisa assim, e crashar o negócio, e aí, né? Agora, como resolver
essa questão e como se posicionar perante o cliente, né? Frente a um ponto desse, né? O famoso SLA, né? O que fazer, né? Pô, a galera às vezes nem tem SLA, né? Começa por aí. Agora, 4 dias realmente, em 2023, onde você pede um Uber e se tá mais de 3 minutos você já fica puto, né? Pois é. Imagina, pô, você tá ali, enfim, precisando pegar um ônibus, né, como é o caso, ou sei lá, fazer uma recarga, não entrou, enfim, não há espaço para isso, né? Agora, qual era o problema? Né? As pessoas não sabiam porque não tinham essa informação. Aí vocês foram atrás, pô, super legal esse case aí, dá pra ver o valor que gerou e assim, de um cenário super péssimo ali que você comentou, virar o jogo. Exato. Né? Muito bacana. Boa. Trazendo um outro case legal, que inclusive de um assunto que a gente conversou agora há pouco aqui, do cliente chegar com uma dor e a gente identificar que não é necessariamente aquilo. A gente teve um cliente numa Black Friday que procurou a gente para... Assim, tinha um histórico lá de, sei lá, 5 Black Fridays péssimas, assim, resultados horríveis e tal. E queria fazer um negócio diferente. E aí tinha budget, era uma startup, só para contextualizar, uma startup de delivery de beleza e bem-estar. Ou seja, você podia contratar ali cabeleireiro, maquiador e tal, para ir na sua casa te atender. E aí, pô, queremos fazer uma Black Friday animal aqui, temos grana para isso. Vamos lá, vamos fazer. Queremos novos clientes e coisas do tipo. E a gente parou para fazer uma análise e ver que, primeiro, Black Friday para novos clientes, para aquisição de novos clientes, já não é a melhor estratégia do mundo, porque a gente está falando de clientes que se tornam clientes por conta de desconto. Então, teoricamente, são clientes que não retêm. Eles só querem um desconto e tchau. É isso que eles querem, ponto final. Aí, beleza, primeiro ponto negativo para a gente trabalhar com estratégia de aquisição. A gente foi ver a base de clientes ativos e inativos e era tipo absurda. Assim. Centenas de milhares de pessoas lá ativas e principalmente inativas que daria para fazer algum tipo de trabalho. Então, enfim, conclusão ali para resumir, a gente viu que não faria sentido a gente investir uma baita de uma grana para trazer novos clientes. A gente iria trabalhar com a própria base e fazer uma gamificação ali durante a semana, né, antes da Black Friday, para soltar alguns cupons e jogando com a galera, cupons surpresa e tal, de desconto, né, cupons de desconto, para daí no dia da Black Friday a gente soltar o principal cupom e trabalhando assim em campanhas integradas em e-mail marketing, até fazendo alguns anúncios ali, mas às vezes para a própria base, coisas do tipo, trabalhando em e-mail marketing, enfim, trabalhando toda a base própria do cliente ativa e inativa. E aí, no dia da Black Friday, tipo, a gente teve muito agendamento, muito cliente que era cliente de verdade, não era cliente de promoção, era cliente que estava já, que por algum motivo ele tinha churnado, ele tinha cancelado, parado de contratar o serviço. Clientes que voltaram por conta da estratégia e agendaram vários procedimentos diferentes, porque eram vários cupons né, que a gente soltou ao longo dessa semana. E no dia em si, só no dia da Black Friday, a gente vendeu 600% a mais do que eles vendiam em média por dia. E assim, trabalhando com a própria base. Ou seja, eles não precisaram investir absurdamente para trazer clientes que talvez não seria tão interessante para a base. E de qualquer forma faturaram absurdamente bastante. Então é um case desse também que você olha e fala, pô, o cliente às vezes quer alguma coisa específica, mas a gente vê que tem um caminho que a gente consegue fazer com menos recurso, trazer um resultado às vezes até melhor. Olha, na fala de cada um de vocês dá para perceber a profundidade e a estratégia na ação com os clientes, com essas empresas que vocês relataram. E isso é muito raro hoje em dia. É muito raro. Porque tá tudo muito raso, né? Conteúdo raso, os serviços são pontuais, acabam não avaliando assim no cerne da questão. Né? Não se identifica mais o problema. Se pressupõe um problema. Né? Ou aceita-se a fala do cliente reportando para vocês qual que é o cenário. Só que às vezes o cliente, o core business dele não é marketing. Por exemplo, o cara, o que ele tem na cabeça ali nesse teu exemplo mais recente que você comentou. Pô, eu quero aproveitar a Black Friday, quero fazer acontecer e tal. Beleza. Por quê? Porque o cara tem uma ideia de que aquilo, né, uma correlação na cabeça dele, que aquilo vai dar um resultado XYZ, porém você já explicou. Olha, isso aqui é para atacar, via de regra, para atacar nessa linha. Porém, a gente trabalhando com um pouquinho mais de estratégia, a gente pode aproveitar essa ação para potencializar o teu negócio.
Então aí que tá, galera. Isso eu acho muito precioso, assim, né? Essa análise crítica, aplicação de ciência nessas ações, né? E eu gosto muito disso porque na minha parte aqui jurídica a gente faz isso aqui no escritório. A gente tenta entender o negócio do cliente e a gente se coloca na posição dele e assim, avalia todas as possibilidades e apresenta as alternativas com os prós e contras, né? A gente já conversou até nos bastidores, pessoal, sobre isso, né? E é assim que funciona. Você tem que avaliar de forma crítica e não descartar, às vezes, um cenário porque isso aqui normalmente não é utilizado. Tá, mas e para o teu negócio? E para a tua situação que você está tratando agora? Faz sentido ou não faz? Né? Então, pô, muito legal esses cases que vocês trouxeram aqui. Eu acho que deu para agregar no conceito do que seria o growth, né, que o Gabriel comentou lá no início, e aos poucos a gente foi conectando aqui as peças do quebra-cabeça para quem está nos assistindo compreender e ter um pouquinho mais de noção do que é isso. Que, querendo ou não, é uma buzzword, né? Hoje em dia, na verdade, já faz um tempo que a galera fala de growth. Beleza, mas assim, o que é na prática? Né? E isso a gente não encontra em conteúdo de rede social ou disponível na internet. Assim. É muito um conceito que é replicado, beleza, mas vamos tangibilizar isso aqui. E eu acho que esse episódio conseguiu fazer isso pra galera, hein? É muito bacana. Boa demais. É a nossa missão, né? Desculpa, talvez interromper, mas eu acho que é muito importante também entender como as buzzwords, elas não são ruins por si só, né? Eu achei importante pegar esse gancho porque tem um motivo pelo qual se fala muito em inteligência artificial, se fala muito em automação, em growth hacking, em growth marketing, porque isso dá resultado, né? Só que você agora há pouco falou uma coisa que para mim é chave assim, em tudo que a gente faz, que é profundidade, né? Quando você entende os propósitos, quando você entra a fundo nos porquês, as buzzwords, elas, beleza, continuam sendo buzzwords, mas elas têm um significado para você. Né? Ela não é a definição... Eu nem sei o nome de quem criou, mas ela não é a definição do cara que criou o growth hacking, ou ela não é a definição do cara que fez, né, da pessoa que fez o chat GPT, ela não é, sabe? E todas essas coisas, elas têm benefício, desde que você saiba usá-las, né? Então... Perfeito. Não, é excelente. E agora, galera, assim, uma coisa que eu queria explorar aqui antes da gente partir para as dicas, né, que com certeza vocês vão ter muitas para dar, já deram várias aqui, é assim, vamos pensar o seguinte, aquele empreendedor que está com um projeto rodando, que tem as suas dificuldades, tem os seus acertos ali, como que vocês poderiam falar para ele, assim, o que ele deveria se atentar antes de chegar até caras como vocês, assim, como que eles se preparam, né, para chegar até vocês? Por exemplo, o cara às vezes se sente muito cru, poxa, eu não estou preparado para fazer um trabalho mais aprofundado. Mas não, a gente sabe que a pessoa pode às vezes fazer a tarefa de casa ou eventualmente não fazer, né? Mas que recomendações vocês dão para que eles se preparem para começar a chegar até vocês ou começar a aplicar o growth no dia a dia deles? Eu acho que se tiver a possibilidade, procure profissionais qualificados, como nós aqui, para te ajudar nisso, porque são estratégias bem robustas que a gente aplica. Mas se não tiver essa possibilidade, cara, tem coisas simples assim que dá para começar aplicando. Normalmente as pessoas já criam um site de cara, já tem, enfim, algum tipo de tecnologia rodando. E hoje em dia tem muita ferramenta gratuita, fácil, de simples acesso, que você já pode colocar ali, por exemplo, num site, um plugin de análise de comportamento, para ver no teu site, por exemplo, de forma orgânica mesmo, ver quantas pessoas entraram ali, por onde elas estão saindo, um heatmap ali para ver qual dobra eles estão mais acessando, enfim, tem bastante plugin, bastante ferramenta gratuita que você já pode vocês de casa, né, já podem começar a pesquisar, a implementar, que são ferramentas gratuitas e que já vão te dar uma base de dados ali para começar a construir uma cultura de dados para tomada de decisão robusta. E isso sozinho. Isso é uma coisa que dá para começar sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém. E acho que é isso. E acho que é bem importante também mapear os seus clientes, né? Coletar algumas informações.
endereço, alguns dados. Você não precisa pegar o nome da mãe, do pai, RG, CPF, mas onde ela mora, idade, o que ela está consumindo ali do seu produto, né? Para você começar a construir uma base, e aí depois de um tempo, você vai ver de onde está vindo os clientes que estão chegando até você, qual a região que eles estão, qual a faixa etária, o que eles estão mais consumindo. Então, essas são informações básicas que as pessoas podem te dar essas informações, e você já começa a construir uma basezinha para você ter alguns estudos ali que podem te auxiliar num direcionamento de campanha, talvez, num direcionamento de marketing. Então, a gente fala muito de CRM, às vezes tem pessoas que não conhecem essa ferramenta de CRM, né, de gestão de cliente. Então, dê uma procurada, é bem importante ter. E assim, começar a mapear essas informações para, depois de um prazo, você vai ver o tanto de coisa que você consegue tirar dessas informações. Então, é bem importante. E para complementar, talvez, a fala do Gabriel e da Elo, entender no que você é especialista e no que você precisa de ajuda, né? Então, fazer essa autorreflexão, assim, poxa, eu sou muito bom em marketing, mas eu me perco para configurar uma ferramenta. Será que não existe uma comunidade que eu possa fazer parte? Não existem pessoas da minha rede de contatos já que eu posso acionar, que um simples café, uma troca de ideias vão permitir eu ter mais clareza de que caminho seguir? Às vezes a gente está... o caminho do empreendedor não precisa ser solitário, né? E eu acredito que não deveria ser solitário, né? Então eu acho que ter esse... respirar fundo e entender assim, poxa, esse é o meu ponto forte, aqui eu posso ter ajuda, é fundamental também. Boa. Posso também dar a minha dica aqui? Porque assim, eu já estive desse lado, né, galera? E uma coisa, então, que eu gostaria de pontuar, né? E vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas assim, legal, né? Mapear essas informações, mas pelo amor de Deus, de forma padronizada, né? Sempre que possível. Porque senão fica aquele campo aberto não junta nada, com né? trocentas formas de você se referir a, sei lá, por que o cliente não fechou, né? Aí vai lá, escreve um texto, né? Um dia tá mais inspirado, outro dia menos, né? Não fechou. Sim. Tava caro mesmo, não sei o quê. Então, assim, padronizar, né? Porque isso lá na frente vai otimizar o tempo de vocês na hora de, enfim, tratar esses dados para gerar insights. Porque senão vai ter que categorizar, vai ter que fazer aquela faxina. Tratamento. Né? E eu acho que em complemento a isso, né, os dados eles se tornam o ponto central da discussão. Então, quando você for conversar com profissionais que vão te ajudar, você não vai precisar se preocupar em poxa, como eu me expresso? Eu preciso ser um expert, eu não sei os termos que eles falam. Não, os dados eles vão falar por si só. E isso pode servir até antes mesmo de você dar o passo de buscar ajuda. Por exemplo, você tem um co-founder, né? Uma pessoa técnica e uma pessoa não técnica. Os dados são a ponte entre essas pessoas, né? E isso eu acho que é algo bem interessante também de comentar, porque, poxa, a gente é um time super complementar, né? Por que funciona tão bem? Porque não é o Matheus, engenheiro de software, não é Elo, cientista de dados, conversando. É Elo falando em cima de dados sobre o que pode ser feito. É o Gabriel falando em cima de dados sobre o que pode ser feito. E até para complementar isso, tem uma frase de um cara que eu sou fãzaço, cara de dados, que ele fala que dados contam histórias. E de fato, é isso, cara. Se você tiver os dados ali, você, cara, às vezes mostrar isso para um co-founder teu, você já consegue contar muita coisa que aconteceu nos últimos tempos, enfim. Então, é isso. E você nunca vai conseguir fazer isso se você não tiver um padrão. Perfeito. Só dar os créditos aqui, tá? Gustavo Esteves aí. Gustavo, falei tua frase aqui. Boa. E assim, tentar talvez padronizar ou usar um repositório só, né? Porque assim, não, e a minha base de clientes? Não, metade tá no meu WhatsApp pessoal, metade tá no planilha. Profissional, metade tá numa planilha e uns tanto na minha agenda física, né? Sim. Pô, não dá, né, galera? CRM, como o Gabriel comentou aqui, Elo e o Matheus, tá cheio de software gratuito que você pode fazer uma mínima gestão disso. Com certeza. E de preferência escolha aquele que você consegue extrair, né, a base para você poder importar em alguma outra ferramenta ou utilizar o próprio Power BI para você, enfim, tratar aquilo de uma maneira mais profissional, né? Mas de preferência colete os dados e em algum lugar, né, que possa ser extraído, que possa ser trabalhado de forma padronizada,
né? E, enfim, se preocupe com isso, né? Tenha carinho com essas informações, porque isso pode dar uma guinada no teu negócio que você nem imagina, como os cases aqui que os meus caras aqui acabaram de compartilhar conosco, né? Bom, o papo é bom, né, galera? O papo é bom. Demais. Se a gente tivesse... Se isso aqui não fosse água, eu sempre brinco. Se isso aqui não fosse água, esse papo aqui eu ia pegar mais uns 10 ganchos. Mas, galera, chegando, né, caminhando para o nosso final do episódio, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma dica para os empreendedores, né? Seja com base na sua história, na sua trajetória pessoal, seja relacionado ao tema de growth. Fiquem à vontade, porque é sempre muito valioso ter isso aqui compartilhado de vocês, né? Porque já passaram por tanta coisa, tem bagagem, né? E tem lastro, né? Como a gente já comentou. Então, deixar uma dica vai ser super legal para quem ou está começando, está desenvolvendo ou já tem uma empresa madura. Começando pelo Gabriel aqui. Boa. Eu vou pegar o gancho aqui, a gente falando de CRM, de coletar informações de clientes. Eu acho que uma dica prática assim, para você já começar a ter uma análise, uma conclusão de como que está a saúde do teu negócio, como que o teu produto, o teu serviço, enfim. De fato, começar, né, tendo uma plataforma ali de um CRM, enfim, para você poder fazer essa gestão dos clientes. E um passo importante que muita empresa não faz, mas que vai te trazer clareza para você já dar um próximo passo importante no teu negócio, é fazer às vezes uma simples pesquisa de NPS, que é basicamente disparar para essa base de clientes que vocês têm aí, uma pesquisa perguntando o nível, se as pessoas indicariam o teu serviço ou o teu produto para colegas, familiares, amigos e coisas do tipo. E aí ali você vai conseguir ter de 0 a 10, uma pesquisa que você vai ter uma nota de 0 a 10, e com base na resposta dessa pergunta, você vai conseguir entender quais são os seus clientes detratores, os seus clientes neutros, os seus clientes promotores, e depois até correlacionar ali, com base nos seus clientes promotores, qual que é o teu cliente ideal, né? O teu ICP ali, porque se você tem essa informação clara ali de, sei lá, dos seus 100 clientes que responderam essa pergunta, sei lá, 30 são promotores e esses 30 eles têm um perfil ali que dá para correlacionar algumas informações sobre eles. Você consegue construir, por exemplo, campanhas muito mais segmentadas, você consegue se comunicar muito melhor, o teu branding fica muito melhor, a tua comunicação no geral fica muito melhor, porque você sabe de fato qual que são os seus clientes promotores. Então, uma dica que eu dou já prática é pega os teus clientes, faz uma pesquisa de NPS que já vai dar bastante insight aí para os próximos passos. Sensacional, cara. Olha, é disso que a gente está falando, né? Uma dica especial, bem específica, né? Que, se a galera se atentar, vai dar resultado. Primeiro passo importante. Exatamente. Bom, agora fiquem à vontade os dois aí. Vamos... Vai eu, então? Pode ser. A dica que eu dou, que eu trago para todo mundo, é que dados está muito em alta, né? E aí é muito... As pessoas linkam muito isso a ter uma planilha, métricas, que são básicas de acompanhamento de um negócio, né? Mas vai um pouquinho além, né? Porque ela reflete o comportamento do seu cliente, o que está acontecendo, e a partir dali você consegue tirar vários insights. Então, olhar o que já aconteceu no seu histórico ali, olhar a sazonalidade dos eventos, onde você está tendo mais venda, o que você fez, parar e analisar o histórico do que aconteceu, e aí você consegue replicar comportamentos que deram sucesso, né? Que foi sucesso. E garantir que ocorram novamente boas práticas, né? Sucesso nas vendas, quem sabe, comportamentos que são positivos, que elevam o seu negócio. Então, olhar as métricas, mas não só métricas, mas fazer estudos ali do que você tem, porque vai muito além, né? De só ter métricas. Então, a dica que eu trago hoje é para dar uma olhada no histórico dos seus clientes, o que já foi feito, o que deu certo, o que não deu certo também, para você documentar isso para não cometer os mesmos erros, que é muito importante. E assim, e começar a fazer análises preditivas, né? Os dados, eles conseguem te promover isso. Então, olhando comportamentos históricos, você consegue agir de forma preventiva para evitar danos futuros. Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar. Nossa, perfeito. Boa. E agora, Matheus? Bora lá. Então, a Elo e o Gabriel, elas falaram dicas bem específicas de coisas para serem feitas, né? E eu acho que até pela minha função dentro da empresa e dentro do projeto que a gente tem, eu trago algo um pouco mais estrutural, um pouco mais do como, né?
puxando ali o que o Gabriel falou, por exemplo, de implantar um CRM, de colocar uma pesquisa em NPS, a Elo falou de criar insights a partir de dados, eu acho que a gente tem que entender quais são as ferramentas que vão ser usadas para resolver cada um desses problemas. Porque a gente não está falando de CRM porque tá na moda. Porque você precisa fazer gestão do seu cliente. A gente não está falando de NPS porque, poxa, as startups do Vale do Silício usam essa metodologia, precisa usar. A gente não está falando de dashboards porque é bonito e o meu investidor gosta. Não, a gente está falando disso porque são ferramentas que resolvem um problema. Então a minha dica é, se você quer usar uma nova tecnologia, se você quer usar quer implantar um software, você quer às vezes até fazer mudanças no seu produto, tenha muito bem definido o que você está fazendo com aquilo, o porquê, né? Até fazendo um gancho com o que a gente falou bem no comecinho do episódio, né? Tenha em letras garrafais, né? Como aquilo ali se encaixa na sua vivência, no seu contexto, no contexto do seu negócio. Porque uma vez que você tiver isso, vai ser muito mais tranquilo navegar nisso, né? Porque talvez essas palavras, esses termos, eles sejam até um pouco assustadores para quem está começando ou para quem se enxerga um pouco fora disso. Não, tipo, isso eu vou deixar a cargo de outras pessoas, vou deixar a cargo de talvez até deixar para um outro momento. Não. Se você tiver muito claro o porquê e o que você quer com aquilo, você vai conseguir navegar. Você vai conseguir implantar um CRM, você vai conseguir entender os dados, você vai conseguir, por consequência, gerar crescimento para o seu negócio. Olha, mais e mais dicas aqui, né? O episódio inteiro foi recheado de dicas, de insights aqui, que é o que a gente se propõe, né? O canal, ele tem essa vertente e realmente agregou, galera. Muito, muito. Agora, eu também quero dar uma dica aqui, né? É a dica que eu dou para os nossos clientes também, que é, pessoal, a importância, né, de olhar a parte jurídica. Eu não estou falando porque eu sou advogado, é porque realmente no ecossistema a gente capta isso, né? A importância de você estruturar bem o seu negócio, né? Então, desde a relação societária, saber quem são os teus sócios, colocar eles no papel, né? Formalizar isso traz uma segurança enorme caso tenha algum conflito ou alguma tempestade, né, no meio dessa navegação que é o empreendedorismo. E então essa parte mais de fundação, né, que é a relação entre os sócios, a tua parte instrumental com os teus clientes, com os teus fornecedores, né, com os teus parceiros, isso também vai te garantir uma estabilidade quando algo acontecer. A gente estava falando de SLA, né? Então às vezes um player depende de outro para prover o serviço, né, para o seu cliente final. Só que o teu fornecedor, poxa, o que acontece se o sistema dele ou a ferramenta dele tiver uma instabilidade? Como que você vai se reportar para o teu cliente? Então, assim, ter um contrato bem estruturado, que tenha essa regra do jogo, os tempos de atendimento, as consequências, porque também não adianta estabelecer uma regra se a gente não tem uma penalidade, né? Mesmo que você não vá aplicar, mas de forma coercitiva para a pessoa falar, putz, não quero incidir nisso, senão eu vou ter um problema, né? Então instrumentalize as suas relações, né? E se você construir esse lastro jurídico da tua empresa, você vai ter automaticamente um diferencial comercial com os teus clientes, porque você vai ter maior robustez, fora que a tua empresa vai ficar muito mais valorizada perante investidores. Então, é também uma dica aqui de growth que eu estou dando, porque realmente isso faz a diferença no crescimento de uma empresa e para que eles alcancem um outro patamar, né, de seriedade e profissionalismo, que é o que realmente traz resultado. Então, olha, pessoal, muito bacana. Foi um prazer aqui ter esse bate-papo com vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Pô, demais, cara. Obrigado de verdade pelo convite mais uma vez, né? E, pô, deixou a gente super à vontade aqui. Animal. Muito obrigado. Obrigada, Kael. Obrigada, pessoal, quem assistiu, né? Quem participou. Espero que a gente tenha contribuído. E estamos aí. A gente espera voltar em algum outro momento, trazer mais informação, mais dicas. E obrigada, Kael. Imagina. Obrigado mesmo. É muito legal trocar, né? É muito legal ouvir diferentes perspectivas. Então,
Pô, é incrível. Não, e o canal aquele hoje, mais uma vez, cumpriu o propósito dele, que é levar conteúdo, né, de relevância para quem está nos assistindo, né, para empreendedores. A gente sabe que às vezes o entretenimento ele tem mais visibilidade, né, porém o nosso canal, ele, embora a gente tenha esse papo leve, é um canal de conteúdo, né, educativo, e foi o que a gente atingiu hoje, o objetivo, de forma super brilhante. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado. E para quem está nos assistindo, eu vou deixar na descrição desse episódio os contatos, né, de cada um desses baita empreendedores e também da Scale Up, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre. Então, galera, ficamos por aqui. Não deixa de curtir esse episódio, de compartilhar com o seu amigo que está precisando de técnicas de growth para alavancar o seu negócio. E é isso, galera. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!